E aí, gente, meu nome é Diego. Como vocês podem ver aqui atrás, eu sou viciado em seriados e filmes, principalmente essas edições especiais nunca lançadas no Brasil. Tudo isso começou para mim com Barrados no Baile. Quando eu estava no colégio, eles foram para o colégio. Quando eu fui para a faculdade, eles foram para a faculdade. Eu cresci junto com eles, como a maioria das pessoas da minha geração. Quando eu fui a Los Angeles, eu já sabia que a casa do Brandon e da Brenda, a casa da família Walsh, era uma locação real, morava uma família lá. Eu descobri o endereço, pedi carona para um amigo, fui lá, bati na porta, gravei um vídeo, a gente vai mostrar isso tudo para vocês aqui no programa. Também em Los Angeles, eu descobri a famosa Casa Rosa de Charmed, que durante 8 anos apareceu em todos os episódios do seriado. Nas minhas outras viagens, eu acabei descobrindo muitas locações de filmes e até de clipes, como Like a Virgin, da Madonna, em Veneza, na Itália, Antes do Amanhecer, em Viena, na Áustria, A Noviça Rebelde, em Salzburg, também na Áustria. Daí surgiu a ideia de criar o Exploradores, que é um programa de viagens que vai pelo mundo procurando as locações dos filmes, seriados e clipes famosos, mas que também pretende cobrir os grandes eventos geek e nerd, como a Comic Con de Nova York, Los Angeles, o Palace Center, as grandes convenções Star Trek, Star Wars, Harry Potter, Arquivo X, não só nos Estados Unidos e Europa, mas também no Brasil. Essa é uma indústria que está começando aqui agora. Nós tivemos em São Paulo The Vampire Diaries Convention, Bloodlines, tivemos no Rio um evento Supernatural com a presença dos atores, enfim, tudo que tiver a ver com o universo geek e nerd, nós estamos dentro. Essa é a famosa casa dos Walsh, do Brandon e da Brenda, que apareceu praticamente em todos os episódios durante os 10 anos de exibição do seriado, de 1990 a 2000. A rua na frente da casa é uma rua de mão dupla, o que não fica muito claro durante a exibição do seriado. A porta de entrada principal é muito característica, exatamente igual como na série. Fui lá, bati e não tinha ninguém. Olhei pelo visor e pude confirmar uma informação que eu já tinha lido. A escada no seriado sobe da direita para a esquerda. Na casa real é da esquerda para a direita. Por causa de ângulo de câmera, os produtores acharam melhor usar uma escada no seriado que subisse da direita para a esquerda. Beverly Hills 90210 é o nome original em inglês da série. E a grande surpresa para o fã que chega inicialmente procurando a locação em Los Angeles é descobrir que ela não fica em Beverly Hills. Ao contrário, fica numa área isolada de Los Angeles, onde é mais tranquilo e calmo de gravar. O bairro chama-se Altadena. É um pouco complicado chegar lá, demora umas 2, 3 horas, você tem que pegar autoestrada, mas vale bem a pena, porque a casa ainda mantém muitas das características da época de exibição. Paredes brancas e detalhes azuis nas portas e janelas. Uma outra surpresa foi descobrir que o aro da cesta de basquete, onde o Brandon, o Steve e o Dylan costumavam jogar algumas vezes, não existe mais. Foi substituído por um spot de luz. Well, whatever gets you through the night, right? I mean, isn't that what you always say? That's what I always say. Também fiquei muito surpreso ao descobrir que o fundo da casa mesmo quase nunca aparece no seriado, com exceção dessa janela aqui no segundo andar, que é uma cena muito importante de um dos episódios primordiais da primeira temporada, Não é Romântico, no qual a Brenda começa a se interessar pelo Dylan. O resto continua praticamente o mesmo. Os jardins, a porta de entrada da cozinha, no qual a mãe aparece aqui falando, dando o telefone para Brenda. Brenda? Telephone. Excuse me. Uma curiosidade para os fãs do Barrados no Baile é saber que do lado quase praticamente da casa dos Walsh, dessa locação real aqui, a 2 casas de distância na mesma rua, existe outra locação muito importante para a série, a casa do Dylan McKay, uma casa de pedra que começa a aparecer como residência dele a partir da 3ª temporada. Obviamente nós vamos dar o endereço para vocês preciso para quando vocês forem a Los Angeles procurarem essas 2 casas. Achei todas as 22 locações de Antes do Amanhecer que estão espalhadas por toda a cidade, o que foi uma forma interessantíssima de conhecer Viena. O charmoso café onde Jess e Celine fazem o jogo do telefone chama-se Café Sperle e fica no número 11 da Gumpendorfer Straße, na região dos museus de Viena. Lá também foi filmado Um Método Perigoso, com Viggo Mortensen, numa história envolvendo Freud e Jung. O Cemitério dos Sem Nome, onde Celine conta uma história do seu passado, foi a locação mais difícil das 22 de encontrar. Isso porque ele fica bem escondido, fora da cidade, nos limites de Viena, numa região erma e industrial dos subúrbios. Fica em Albernstraße 54, perto das docas de Albernhafen, no 11º distrito. A ponte verde de pedestres, feita de madeira e com vigas de ferro, onde Jess e Celine encontram 2 austríacos e pedem dicas do que fazer na cidade,
é bem fácil de encontrar. Chama-se Zollernsteg Bridge e corta o rio Viena ao sul de sua junção com o rio Danúbio. Quando já amanheceu na história e ambos têm que ir embora de Viena, eles ouvem uma música tocada naquele instrumento de época, o cravo, através da grade de um porão numa rua calma. A grade ainda está lá hoje e fica na parte sul da rua Presgasse. A Casa Rosa, em estilo vitoriano, das irmãs Halliwell, fica em Los Angeles e não em São Francisco, como aparece no seriado. O bairro onde ela está, chamado Angeleno Heights, é outra área bem tranquila e isolada da cidade, e muitas das casas nessa região são usadas até hoje por produções de Hollywood. No tempo em que estive visitando a rua, muitos fãs chegavam de diversas partes do mundo para conhecer a famosa Casa Rosa, que é definida como vermelha, com detalhes de arquitetura japonesa na madeira da fachada, pelo site que promove um tour arquitetônico pela região. Uma outra locação famosa, a poucos metros de distância à esquerda da casa de Charmed, é utilizada no fim do clipe de Thriller do Michael Jackson. Salzburg, na Áustria, tem uma indústria turística muito forte, já que o musical mais amado de todos os tempos, inclusive no Brasil, A Noviça Rebelde, foi inteiramente gravado lá, que é também o local de nascimento de Mozart. O muro amarelo e a entrada da mansão do Capitão Von Trapp, que aparecem em I Have Confidence, são na verdade o muro e a fachada da Schloss Fomburg, que hoje é a Academia Mozart de Música e fica na estrada Heilbronner Allee. Alguns locais de gravação são fora da cidade, como a montanha da música de abertura, a montanha onde Maria começa cantando Dó Ré Mi com as crianças, a igreja do casamento, mas outros locais são bem acessíveis e eu visitei vários. A locação com vista panorâmica da cidade ao fundo e os jardins com as fontes, as estátuas e os portões, todos usados no fim da música Dó Ré Mi, são o Wrinkler Terrace e os Jardins Mirabel, ambos próximos, pontos turísticos fáceis de encontrar e muito populares. Mirabel, então, é o nome de uma locação que os brasileiros não vão ter dificuldade em lembrar. Não esqueça de procurar a estátua do gnomo que aparece no fim da música. Ele fica numa pequena praça, junto com outras estátuas de duendes e seres mitológicos, à esquerda dos jardins principais, subindo uma pequena escada. O coreto, usado em 16 Going on 17, tem uma história curiosa. O que está em Salzburg foi de fato usado no filme, mas apenas para as cenas externas. Foi construído em estúdio em Hollywood uma versão um pouco maior dele para as cenas internas. O coreto de A Noviça Rebelde ficou, desde o fim das gravações do filme, num palácio privado da cidade, mas os turistas insistiam em pular os muros para tirar fotos no local. Assim, ele foi transferido para os jardins de um palácio aberto ao público, o Schloss Heilbronn, e todos os dias dezenas de turistas tiram fotos na frente dele, e não dentro, porque ele permanece constantemente trancado. Eu tinha 8 anos quando a Madonna lançou o clipe de Like a Virgin, então acho que eu posso dizer que foi através desse vídeo que eu conheci a cidade italiana de Veneza. Procurar as locações deu bastante trabalho, porque não há endereços muito precisos numa ilha pequena que mudou muito desde 1984, quando o clipe foi gravado. Das diversas locações, achei 3 muito relevantes. Todas as cenas gravadas com o leão foram feitas na área chamada Punta della Dogana. Uma parte muito bonita do vídeo mostra a Madonna numa sala de espelhos, com muitas esculturas nas paredes e da qual ela sai em determinado momento abrindo uma porta de vidro para a varanda. Para achar essa locação, é só ir ao segundo andar do Palácio Zenóbio, que antigamente se chamava Colégio Armênio Murat Rafael. No mesmo prédio, em uma área próxima, foi gravada a cena do clipe em que o amante, com Madonna no colo, a leva para a cama. Das diversas pontes da cidade em que ela passa de gôndola por baixo, a mais fácil de encontrar é a famosa Ponte dos Suspiros, que é a única coberta de toda Veneza. Embora muita gente considere o nome romântico, a razão para ele é que essa ponte era a última possibilidade de prisioneiros verem a cidade, antes de serem levados para suas celas ou executados, já que ela se liga a uma prisão. Fica bem perto do principal ponto turístico de Veneza e única praça da cidade, a Piazza San Marco. Esse aqui é o Book of Shadows, o livro do Charmed Ones, aqui o símbolo delas, as encantadas, na capa. Book of Shadows, o ano de 1693,
textura das páginas é de um livro velho, igual como na série. E aqui estão os diversos feitiços usados na maioria dos episódios. A descrição de cada temporada com os DVDs respectivos, 6 em cada página. Esse feitiço, por exemplo, é usado por elas no episódio 22 da terceira temporada, no qual a Prue vira um cachorro. Elas têm que procurar a Banshee e elas leem em coro esse feitiço aqui. Se você procurar no episódio, é exatamente a mesma coisa. Aqui mais segunda temporada. Os Gremlins. Também esse demônio importantíssimo aqui para a série, o Beltazor. Do Summon Beltazor, que é a paixão da Phoebe no seriado, é o Cole. Aqui o feitiço para chamar o Beltazor quando ele não quer aparecer. Beltazor Vanquish Potion para matar o Beltazor afinal. É o mesmo feitiço usado por elas. Essa é uma edição limitada, foi lançada nos Estados Unidos, os fãs ficaram muito empolgados com isso. Edição limitada Deluxe Edition. Não precisa dizer que esgotou na pré-venda. Anos depois voltou à venda na Amazon por um preço de quase $600. E no final vinha um bônus disc com vários extras. O piloto original, que era uma outra Phoebe, não era a que foi usada para a série. Os demônios, sobre a casa, sobre os homens, sobre o poder das três, sobre como é dirigir Charmed e sobre como fazer os demônios. Até a lombada é dourada e tem um marcador de 2 cores igual como no livro do seriado. Ainda temos muitas explorações a fazer pelo mundo. Que tal procurar as locações de Dexter em Miami, Breaking Bad em Albuquerque, New Mexico, ou os zumbis de The Walking Dead nos arredores de Atlanta, onde há também museus e exposições de O Vento Levou? Que tal procurar o planeta diário do primeiro filme do Super-Homem, a casa da Carrie, as locações de Sex and the City, o prédio da Blair, as locações de Gossip Girl, tudo isso em Nova York? A Supremacia Bourne em Berlim, o Quarteto Fantástico em Londres, o Senhor dos Anéis na Nova Zelândia? E todos os endereços dessas locações vão estar no nosso site. Então agora você vem com a gente descobrir onde o seu filme e seriado predileto foram gravados.